Como falar com o meu marido? Como falar com a minha esposa? Que dificuldade é essa, né? Da gente conversar, da gente se entender. Relacionamento é relacionar-se, relacionamento é abrir a boca. Graça, você fala disso toda hora. Eu tento, tento, tento. É só isso mesmo? Eu não estou conseguindo, né? E percebam como é só isso mesmo e como isso é necessário e como a gente não sabe fazer isso. Nunca soube, nunca foi ensinado, né? Talvez a gente nunca nem leu um livro sobre o assunto. Perceba aí como está sendo difícil a sua vida por causa de uma questão, da boca. Ô, oh, bendita boca, né? Mas será que é só a boca? Será que é isso mesmo? Gra, eu falo, meu marido não entende, né? E aí o marido vem, a minha mulher só fala. Eu não aguento mais, ela fala muito, ela é chata, ela é irritante. E a gente se torna a chata, a irritante, a que fala muito, né? Bom dia, Má, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai falar sobre diálogo, sobre falar. Como eu devo falar com meu marido? Como o marido deve falar com a esposa? Será que existe uma maneira correta para isso? Vocês já pensaram sobre isso? Bom dia a todos vocês que estão chegando. Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero que vocês percebam um pouquinho a importância disso, ok? A necessidade, a base, né? Aliás, nós somos os animais que falamos, né? O papagaio fala, mas o papagaio não entende o que ele está falando, né? Então eu quero que vocês percebam um pouquinho isso, a necessidade de falar, a necessidade de conversar. E saber conversar, saber falar, saber pedir. Gra, eu consigo mudar o meu marido? Não consegue mudar, mas você falando direitinho, ele consegue fazer o que você está pedindo. Gra, eu não aguento mais, a minha esposa fala muito, eu consigo que ela calhe a boca dela. É isso que eu escuto aqui no atendimento, eu não aguento mais. Mudar a sua esposa você não consegue, mas você consegue trazer ela de novo ao tempero, né? Ela está destemperada e você consegue. Aliás, marido, só você consegue fazer isso com a sua esposa. Não tem como, essa é sua obrigação. Se ela está destemperada, a culpa é sua. É. E a esposa? Ah, o meu marido está muito nervosinho, meu marido só reclama. O meu marido. Vamos pensar, o que mais aí? Vai falando vocês aí. Meu marido só reclama, meu marido vê o celular demais, mexe no celular toda hora. Reclame e mexe no celular, né? Esse é o maior problema aí dos. Meu marido não faz nada em casa, meu marido não me ajuda. Será que eu consigo resolver isso? Consegue, olha só. Ninguém nunca te contou isso? Que você consegue resolver essas questões aí com o maridão? Então vamos lá. Primeira questão, né? Gra, existe alguma orientação básica, a base, para que esse relacionamento dê certo? Existe pesquisa sobre o assunto? Existe uma orientação bíblica sobre o assunto? Então a gente vai por aí primeiro, tá bom? Então eu quero que isso entre na cabeça de vocês, porque assim, quando isso entrou na minha, melhorou muito o meu relacionamento, porque eu também já fui destemperada, né? E eu vou falar para vocês. Todos nós viemos de relacionamentos de base, né? Família, amigos, nada perfeitos, nada funcionais, nada muito saudável, né? Então, a nossa base, em sua maioria, cada caso é um caso, não é lá essas coisas, correto? Então percebam aí o relacionamento dos pais, os seus amigos, as suas amigas, né? As novelas, aquele encanto, né? Ah, Gra, mas o que a novela, os filmes têm a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Toda essa televisão, essa internet, né? Nós somos da época da televisão, das novelas, dos filmes, da Disney e por aí vai. Então,
Isso tudo trouxe para a gente uma idealização de um casamento, uma idealização de um relacionamento, né? Ou vocês não assistem aí o Christian Grey e ficam, né? Ah, eu quero um marido desse, né? Mas percebam se nós somos uma esposa igual àquela, né? Então a gente quer, mas não se coloca nesse lugar também. Então vamos lá. Eu quero que vocês percebam, então, primeiro ponto, né? Como relacionar-se. Então, nós temos um sistema, vou usar uma palavra aqui, eu ia falar burro, mas ele não é burro, ele é muito esperto. É uma maneira que o nosso organismo sobrevive, né? É uma maneira que a gente veio aprendendo a sobreviver. Então, a gente tem algumas reações, sem pensar, né? Ah, Gra, eu buzinei no trânsito, eu reagi a um assalto, é, é, eu falei o que eu não deveria ter falado, eu não pensei para falar, né? Então, esse é um sistema nosso, realmente, de ação e reação. Isso está impregnado no ser humano. E o ser humano, diante de uma ameaça, diante de uma raiva, diante de um cansaço, de um estresse, né? Ele reage da pior maneira possível. Mas ele não pensa, ele não reage de uma maneira racional? Não, é irracional mesmo. Ataca, foge ou desmaia, né? E no reino animal a gente vê isso. Alguns animais são excelentes em atacar, outros em fugir, tem as pernas rápidas, correm muito, e o outro se finge de morto. Tem o saruê aí, que faz um sucesso. Aqui na minha cidade ele está invadindo algumas casas, coitados. Mas é um bichinho necessário que ele come rato, come escorpião e por aí vai, né? Então a gente não pode matar o saruê. E ele se finge de morto. E assim é a gente, né? A minha esposa não reage. Eu falo com ela, ela não reage. A minha esposa grita muito. Eu falo, e ela fala, e quase que a gente sai tá nos tapas aqui em casa. Eu já dei um safanão na minha mulher, eu já dei um chacoalhão nela, ela já me chacoalhou, ela já gritou, já veio para cima, né? Perceba. Muitas vezes isso não é uma atitude pensada. Para, vai. Eu quero que você perceba que um animalzinho acuado, ele não tem o que fazer, ele vai para cima mesmo, né? E perceba como as brigas viram um inferno. Vamos pensar numa criança na escola, né? A criança toma uma atitude aí, muitas vezes impensada, grita, derruba tudo. Vocês já viram algumas cenas assim? E eu sempre me pergunto assim, o que essa criança está vivendo? O que essa criança está passando? Né? Espero que vocês estejam me escutando bem. Se eu não tiver, vai me dando feedback aí, por favor, tá bom? E aí, então, nós temos essa reação. A reação de agir sem pensar. Toda vez que eu me sinto inseguro, insegura, acuado, né? O que eu faço? Eu reajo, eu grito, eu vou para cima, saio correndo, me afasto, mudo de casa, me separo, né? Porque eu não estou aguentando mais esse relacionamento. Então eu quero que vocês percebam. Muito obrigada, Má, Deus abençoe. Então eu quero que vocês percebam que nós temos reações sem pensar, tanto o marido quanto a esposa. Ah, o meu marido é bruto, meu marido é um cavalo, meu marido é um grosseiro. Mas perceba, como você fala com ele? Ah, Gra, então você está falando que a reação do meu marido é culpa minha? Todo mundo tem culpa e ninguém tem culpa sozinho, né? Cada um vem com uma carga, com um peso, com um trauma. Mas a sua maneira de falar pode estar reativando isso nele, isso em você, né? A sua maneira, marido, de falar, eu tenho que ficar falando assim o tempo todo na live, né? Porque senão daqui a pouco surgem as pessoas aí que vão falar assim: ah, mas não é só a mulher. Ah, mas não é só o homem. Entendedores entenderão, entendam, compreendam, né? Sem mimimi, ok?
Sem mimimi nessa live aqui. Porque depois eu vi um monte de comentário, né? Ah, é só minha esposa, só meu marido? Então, sem mimimi. Vamos falar com pessoas maduras, adultas. Então, todos nós sabemos que o nosso corpo reage sem pensar, certo? Então, pronto. Quando uma criança tem uma crise de choro, uma crise de birra, né, o que pode estar acontecendo com ela? Ela pode estar com fome, ela pode estar cansada. Aliás, eu morro de dó quando eu vejo uma criança que a mãe está arrastando, a criança está cansada, a mãe começa a gritar com a criança. Eu fico pensando, gente, ela precisa escutar minha live. Será que ela não percebeu que a criança está cansada, que a criança está com sono, que a criança... Né, você dá um passo, quantos passos a criança dá para te acompanhar? E aí você resolve gritar, bater, né? A pior, tudo piora, né? Quando você faz isso. Então, a criança ainda ela não tem recursos para pensar, para se resolver, para se estabilizar, mas um adulto tem. E mesmo assim, você que está aí assistindo, você que vai ver essa live, você também se destempera, você também grita, você também dá piti, né? Perceba. Então, quando a gente se percebe, se nota e percebe que isso é uma reação do nosso corpo, então a gente começa a entender também o outro, os filhos, os amigos, o chefe do trabalho. Porém, fica aqui a orientação. Existem abusadores, né? Existem abusadores. E principalmente essa parte de líder, né? O líder acha que tem uma posse, que é dono. Muitos relacionamentos também caminham assim. Ah, ela é minha, ela tem que fazer o que eu estou mandando. E aqui na internet a gente vê cada vídeo asqueroso, nojento, né? Assim, o homem tirando o batom da boca da mulher. Mulheres também, o homem, onde você foi, onde você tá, com essa roupa você não vai, né? E por aí vai. Abusos, abusos com crianças. E eu não estou falando só sexual, né? Todo tipo de abuso. Segura, não dá comida, deixa chorando, tranca no quarto escuro, umas brincadeiras ridículas que a gente faz aqui com os... A gente não, né? Que muitas pessoas fazem aqui na internet com os filhos, que muitas pessoas fazem com aquela esquema do bolo lá ou derrubar a pessoa na piscina. Abuso, tudo isso é abuso, tá? Esse tipo de pessoa tem que desaparecer da sua vida. Você não pode aceitar esse tipo de abuso. Não dê uma risadinha, porque a gente faz... a gente reage, né? Percebam. Naquele momento tá tão estressante que a gente dá uma risadinha. Por que eu fiz isso? Eu devia ter xingado, dado um tapa na cara. A Graziella ensinando violência, mas a gente não pode se calar diante de atos violentos, de pessoas violentas. A gente tem que sair fora, ficar longe de pessoas sem noção, de pessoas infantis. Então, suma desse tipo de relacionamento. Desapareça. Gra, eu não consigo. Cara, não liga, não responde, bloqueia. Ai, desculpa, perdi o celular, perdi seu número, né? Agora eu não posso, tô ocupado, tô com dor de barriga, quero ir no banheiro, e por aí vai. Suma desse tipo de relacionamento. Peça ajuda. Agora, então a gente já sabe, né? Vamos voltar. Volta, Gra. Que a gente tem esse relacionamento aí, essa maneira de relacionar-se impulsiva. Ok. Isso é controlado? Então, muitas vezes, na nossa maturidade, na nossa experiência, no nosso crescimento, a gente vai aprendendo a controlar isso. Porém, todo mundo, às vezes, sai e perde a estribeira, tá bom? Então, perceba. É você que vai causar isso na sua esposa? É você que vai causar isso no seu marido? É isso mesmo? É isso que você quer? É essa reação que você quer dele? Ah, Gré, eu quero mais que se dane, eu tô cansada, eu não aguento mais. Ah, eu não aguento mais essa mulher. Então você já faz 10 anos aí que estamos nessa, né, nesse relacionamento aí, 10 anos, e você vai continuar
fazendo a mesma coisa. É isso. É criança agora. É infantil. É bobinho. O que você acha da gente crescer, da gente amadurecer, da gente desenvolver? Ou você vai ficar nesse relacionamento aí mais 10 anos dessa maneira? Não, Gra, eu não vou ficar mais 10 anos. Eu não fico mais nem um dia. Ok. Vai ficar 1 hora? Fica quieto. Tenha sabedoria. Vai ficar 1 semana? Fica quieto. Tenha sabedoria. Vai ficar 1 mês, 1 ano? Não sei. Estou pronta para sair de casa. Tenha sabedoria. Sair de casa? Tenha sabedoria. Vai continuar a mesma gritaria, mesmo depois que saiu de casa? Vamos crescer? Vamos amadurecer? Então vamos lá. Eu quero agora que vocês peguem sua Bíblia e abram em Efésios. Efésios está bem lá no finalzinho, ó. Se vocês verem aqui, está bem no finalzinho, falta só um pouquinho. A minha Bíblia é toda riscada, ó. Eu até botei aqui, ó, atenção, tá contra aqui, ó, atenção. Bom ler tudo isso, sem mimimi. Leiam sem mimimi, tá? E tá assim, Efésios, capítulo, vocês vão no capítulo 5. Para quem não sabe, né, eu recebo aqui muitas orientações, muitos pedidos de, Gra, não sei mexer na minha Bíblia. Capítulo é o número grandão aqui, ó, número 5. E aí ele vai continuando aqui, tá? Você desce, vem numa outra página e vai. Aí vem o capítulo 6, ó, tá bom? E vai seguindo. Então nós vamos no capítulo 5. E o versículo é o 21. É aquele númerozinho pequenininho dentro do capítulo 5, ok? Então tá assim, ó. Esposas e maridos. Eu falei maridos? Eu falei só esposas? Não. Tá escrito esposas e maridos. E eu vou ler apenas um versículo. E se você, e se nós, esposas e maridos, colocarmos isso em prática, só isso, você pode sair da live. Escreva esse versículo e saia dessa live. Mas coloque em prática, tenha peito. Corra atrás. Gra, eu casei, eu quero ter o melhor casamento do mundo. Eu vou falar para vocês uma coisa. O meu trabalho maior é convencer as pessoas de fazer o que tem para ser feito. Acreditem, né? Eu preciso convencer vocês. Então, primeiro estou convencendo que a sua esposa grita muito, o seu marido é muito grosseiro, o seu marido não te dá segurança. Principalmente a reação que ele não controla, a reação que você não controla, que nós não controlamos. Uma reação sem pensar. Depois, biblicamente, eu vou te dar uma única orientação. Marque isso na parede. Anote isso. Faça tatuagem. Não, sou contra. Não é que eu sou contra, né? Saiba bem a tatuagem que você vai fazer. Mas essa é uma boa, viu? Vamos lá. Esposas e maridos, sejam obedientes uns aos outros. Falou aqui, só mulher seja obediente? Ai, Gra, mas tem um monte de parte na missa que fala que a mulher tem que ser submissa. Ai, Gra, também tem uma outra parte lá que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E aqui, antes de falar tudo isso, antes de Jesus... Oi, Val, tudo bem? E a Betina, como está? Antes de Jesus falar alguma coisa, antes de tudo isso, né? Ou depois, ou antes, e por aí. Gente, escute esse versículo e coloque ele em prática. Esposas e maridos, sejam obedientes uns aos outros. Uns aos outros. Pelo respeito que tem por Cristo. Olha a profundidade. Sejam obedientes uns aos outros. Ponto. Pelo respeito que tem por Cristo. Será que você tem respeitado a sua esposa pelo respeito que você tem por Cristo?
Será que você tem respeitado o seu marido pelo respeito que você tem por Cristo? E aqui eu quero que vocês percebam o peso, né, de quem casou na igreja. Prestem atenção nisso. Gra, eu não casei na igreja. Ok, mas eu acredito em Deus. Ok, perfeito. Pode procurar ajuda, pode procurar a igreja, né? Ah, o meu casamento antigo foi uma porcaria, eu casei na igreja. Né? A gente procura a igreja para casar, mas não procura para separar. Né? Interessante isso. Procure uma igreja, converse com o padre, converse com as pessoas corretas. Existem hoje anulações e por aí vai. Mas essa é uma outra conversa. Hoje nós estamos falando sobre relacionamento. Então, eu quero que você perceba o peso, principalmente de quem casou na igreja. E essa frase, obedeça, né? Sejam obedientes. Será que você é obediente ao seu marido? Gra, você fala isso? Tá louca? Eu vou obedecer meu marido? Como assim? Né? Tá descansando, que belezinha. Então percebam, eu obedeço ao meu marido, eu obedeço à minha esposa, Gra. Tá louco que eu vou obedecer à minha esposa? Percebam, não sou eu que tô falando, viu? Abra a sua Bíblia. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que tem por Cristo. Ou você não tem respeito por Cristo? Casou por casar. Sabia o que estava fazendo? Ou não? Reza todo dia. Gra, eu rezo. E nada me acontece. Termina de ler esse versículo aqui. Embaixo, esse capítulo. Embaixo fala assim: para que as suas orações sejam atendidas, você precisa cuidar, proteger, tratar bem e obedecer o seu marido e a sua esposa. Gra, aqui é para os dois. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí. Então, obedeça. Então já temos 2 princípios aqui, né? Um pouquinho de live rapidinho e já temos 2 princípios de como falar, de como esse diálogo, de como trazer paz para o nosso relacionamento pode acontecer. Então, primeiro, nós sabemos que temos uma ação, uma reação diante de assuntos estressores. Isso. Precisa, obedecer. Ah, mas aí você falou uma coisa legal, Val. A gente obedece, mas não é para ser abusada, né? Gra, eu fico de joelho com meu marido. Isso não é obediência, isso é humilhação, né? Isso não é obedecer uns aos outros. Uns aos outros. Não é só um obedece, os dois obedecem. Ponto. Então a gente falou aqui de 2 pontos importantes. Primeiro, a ação-reação. O jeito que você vem falando com seu marido, o jeito que você vem falando com a sua esposa, causa neles reações. Causa em nós reações. Ponto. Mude o jeito. Se não mudar, vai ter mais do mesmo. 2. Obedeça uns aos outros. Cristo está falando. Gra, eu não escuto a voz de Deus. Abre a sua Bíblia e leia. Aqui está a voz de Deus. Simples assim, né? Sem muito, eu queria escutar a voz de Deus. Leia, ela está aqui, ele já falou. Só você lê. Obedeça, né? Só que a gente não faz isso. A gente tem uma passagem que os fariseus chegam para Jesus e perguntam se é normal, se é lícito, né? Se é normal se separar. É normal, né? Divórcio, dar a carta de divórcio para a esposa. E eu como terapeuta, né? Se eu tivesse essa oportunidade, e às vezes a gente tem a oportunidade de falar com Cristo, né? Mas se eu tivesse ali na frente dele, eu ia perguntar: como é que a gente faz para manter um casamento? Aliás, eu ia perguntar: como é que eu enfio isso na cabeça das pessoas? Eu não ia perguntar de divórcio.
Como eu faço para me separar? É normal me separar? Eu posso me separar? É, é proibido se separar, né? Não é isso que a gente tem que perguntar. Só que o que a gente faz para manter? O que a gente faz para melhorar, para progredir, para evoluir no nosso relacionamento, para ter o relacionamento que a gente deseja? E agora é o pulo do gato, porque o que eu escuto aqui no atendimento? Depois de explicar esses pontos, e agora, depois do que eu vou falar, a pessoa vem e fala assim: ah, Gra, eu vou ter que ficar cheia de mimimi com meu marido? Ah, agora eu vou ter que pensar como eu falo com a minha esposa? Se você tivesse feito isso há 10 anos atrás, você não teria mais que ficar cheio de mimimi com a sua esposa, com o seu marido. Entende isso? Se você compra um celular e você tem que estudar a configuração do celular. Se você compra uma televisão, você tem que saber lá como liga e desliga. Se você tem um filho, você não sabe como cuidar, como orientar, você nem não lê um livro, não procura terapia, não procura abrir a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa maior orientadora. A gente, quantos de vocês não têm ideia que esse versículo existia? Respeitar uns aos outros. Está falando aqui para o marido e para a esposa. Vem com essa introdução. Esposas primeiro e maridos depois. Quantos de nós nunca nem lemos esse versículo? Sendo que respeito é uma coisa básica, né? E a gente não respeita nem os nossos filhos. Percebam a importância da espiritualidade do seu casamento, dos seus filhos. E você nunca recebeu uma orientação, nunca foi atrás, nunca procurou saber. Nunca. Minha rinite está que tá hoje. Então, quando eu começo a falar, né? Você vai ter que fazer assim, você vai ter que fazer assado. Que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouquinho. A pessoa vem e vira. Ai, Gra, que saco. É isso que eu escuto. E eu vou falar para você, que saco. Que saco ouvir isso. Se você quer viver em paz, se você quer ter um relacionamento, ou você simplesmente só posso me separar? É normal me separar? Né? Como seria você procurar ajuda para saber o que você tem que fazer e ir até o final? Até o final. Fazer isso dar certo. Gra, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada um é cada um. E aqui eu estou falando para a maioria, né? Aí vai sempre me falar, meu marido é narcisista, minha esposa é narcisista. Então, narcisista, é uma ação, assim, para começar, isso é muito raro, raríssimo de acontecer. Ah, mas meu marido é abusivo, a minha esposa é abusiva, a minha esposa me controla, quer saber onde eu tô, fica pedindo para eu mandar um Waze para ela. O meu marido é ciumento, meu marido é controlador, meu marido é grosso, agressivo e por aí vai, né? Autoritário, me coage, né? Grita. Isso é narcisismo? Não, não é. Isso é destempero, isso é descontrole. Isso é o seu casamento foi chegando nessa proporção. Por quê? Porque vocês não se respeitam, não sabem conversar e tomou esta proporção. Você muitas vezes também não tomou atitudes. Tudo que Deus faz é bom e às vezes a gente tem que tomar atitude. Né? Gra, meu marido é muito ciumento, querido. Confia em mim. Não precisa ter ciúme. Né?
Por que você sente tanto ciúme? Ah, porque a minha ex me traiu. A minha ex me traiu. Por isso eu tenho muito ciúme. Ok, eu não sou a sua ex. Você vai entender e você vai perceber que eu não sou a sua ex. Eu não estou nesse relacionamento para fazer alguém sofrer por mim. Não é isso. E agora eu vou falar aqui mulheres, né, que adoram causar um ciúminho no marido. Cuidado, cuidado. É isso mesmo que vocês querem deles? Né? Mulheres adoram. Ah, eu vou causar um ciúminho. Isso traz insegurança. Ok? É terrível. Maridos querem causar um ciúminho na mulher aí. É horroroso isso. Não façam isso com a pessoa amada. Aliás, como vocês viram aqui, respeitem. Deem-se o respeito. Né? A gente precisa se dar o respeito. Então, chega desse papinho de ciúme. Senta e conversa com a sua esposa. Senta e conversa. Gra, mas a minha esposa é extremamente ciumenta. Então vamos lá. Por que você é assim? Será que isso já está fora? Né? Tá rolando um vídeo aqui na internet de um casal indo para o juiz e ela não desgruda do pé dele, né? E no final ela fala para a juiz assim: as mulheres, né? Eu tenho medo das mulheres, tal, que dão em cima dele. Se você está com um descontrole assim, está descompensado, precisa procurar uma ajuda psicológica. Certo? Marido, fale isso com a sua esposa. Esposa, você está precisando de ajuda. Né? Marido, esposa, fale com seu marido. Eu tenho que ficar falando assim a live inteira. Procure ajuda. Você está destemperado. Né? Isso não está certo, está me sufocando. Está me sufocando. Eu te dou toda a segurança que você quer. Né? Eu converso com você, eu falo. Gra, eu preciso falar onde toda hora eu tô? Custa mandar um oi, tudo bem? Bom dia, Marivânia. Custa. Tô saindo de casa, já vou dar uma voltinha, daqui a pouco eu volto, né? Custa. Oi, Camila, tudo bem? Custa dar uma satisfação. Né? O outro vem com um trauma de fábrica. Eu tenho que respeitar esse trauma de fábrica da pessoa. A pessoa precisa se cuidar, procurar ajuda. Mas por que eu vou atrapalhar a vida da pessoa? Não, você está com ciúme? Ciúme é besta. Para com isso, eu não faço nada. Também não vou falar onde eu estou. Também não vou mostrar meu celular. Aí a sua esposa fica mais insegura, porque você não mostrou o celular para ela. E vou te falar outra coisa. Faça isso 3, 4 vezes com a sua esposa e ela percebe que ela está sendo boba. Às vezes você está com o celular na mão, aí a esposa chega e você fala, oi. Você não escondeu o celular. E ela pergunta, o que você está vendo aí? Aí o que você fala? Não é da sua conta. Ai, de novo isso? Pega o celular e dá na mão dela. Ou você tem algo a esconder. Ou você tem algo a esconder. Bota a mão na consciência. Se você tem algo a esconder, resolva seus problemas. Senão a sua vida vai continuar um inferno. Mulher, tem um alerta, meu filho. Sim, sim. Fique esperto, tá? Aliás, como eu já falei aqui em outros momentos, pornografia causa impotência. Cuidado, cuidado. Mostre algumas vezes para sua esposa o seu celular, né? Às vezes você está mexendo no computador e você vira a cadeira. Fala, entra na frente. E ela vai perguntar, o que você está vendo aí? Ah, pode olhar. Senta aqui no meu colo, vamos conversar. Ou a esposa fala assim, para de mexer no celular. Eu já falei 500 vezes pra você para de mexer no celular. O que será que ela quer quando ela fala isso? Atenção? Carinho? Tempo? Respeito? Será que o que você está vendo no celular é algo que não é de respeito? É desrespeitoso? Já pensou sobre isso? E aí você quer que a sua esposa te respeite. O que você está vendo
não é nada respeitoso. E você quer que a sua esposa te respeite. E esposas também, tá? Esposas também. A pornografia rola solta no WhatsApp. Bloqueie o seu celular para que ele não abra esses vídeos, para que ele não abra essas imagens. Você não precisa viver com isso. Aliás, vou reforçar, isso causa impotência sexual e o seu relacionamento, a sua relação fica uma caca depois. Porque você já viu tudo? Já fez tudo aqui, ó? Vai querer o quê? Você olha pro lado e fala, não vai ter nada disso, né? Porque nós não somos máquinas. Então, vai se percebendo, vai entendendo, né? Vai compreendendo o que eu estou falando. Quer ter um relacionamento maravilhoso? Perceba, o que você anda vendo no seu celular é respeitoso? Tá? Ok, Gra, então tá bom. Então, quando a minha esposa chegar em casa, né, eu vou olhar para ela e vou mostrar o celular. Não, vem cá, olha aqui o que eu tô vendo, né? Perceba aqui o que eu tô vendo. Oi, Edna, tudo bem? Olha meu celular. Ah, Gra, isso não é muita humilhação? Não, isso é respeito com o outro. É atenção com o outro. É carinho com o sentimento do outro. Se está exagerado, perceba, né? Se isso é um trauma, se isso já tomou uma proporção fora do normal, precisa procurar ajuda. Ou se você consegue regular isso, e muitas vezes consegue, trazendo essa proteção e essa confiança para a sua esposa. Porque o que a esposa quer? Proteção, confiança. O que o marido quer? Se sentir importante e validado pela esposa. Eu sei que quando ela chega assim e desconfia, você se acha a pior das pessoas. Sim, mulheres. Toda vez que você desconfiar do seu marido, o seu marido se sente uma caca, um nada. E aí ele tem as reações que tem. Converse com ele. Marido, olha, os meus relacionamentos anteriores foram terríveis. Por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo. Isso vai passar. Eu tô me cuidando. Já fui me cuidar. Já tô indo num psicólogo. Já tô indo na terapeuta. Já tô indo lá na Gra. Mas, durante um tempo ainda, não esconda o celular de mim. Não coloque senha no celular, né? Deixe o celular onde eu possa ver e de vez em quando eu vou ver, só que eu tenho que me cuidar, tá? Homens e mulheres, eu tenho que me cuidar. Eu não posso fazer disso um vício, eu tenho que perceber que isso está exagerado. E eu vou percebendo, pode ficar tranquilo, que eu vou percebendo. Quanto mais confiança eu tenho no relacionamento, isso vai ser um degrau que vai subindo e vai melhorando. Não está melhorando? O que o outro tem a ver com isso? O outro já está me dando segurança que eu quero e não está melhorando? Precisa procurar ajuda e saber a raiz emocional desse exagero, desse ciúme, ok? Ah, quando eu casei com o Sandro, eu lembro que logo no comecinho de casado, ele me ligou, eu estava em Campinas. Ele falou, aqui a minha cidade não é tão próxima de Campinas. É próximo, mas não é tão próximo. Onde você tá? Tô em Campinas, mas você nem me avisou. Porque a gente, no começo do casamento, não está acostumado a viver uma vida de casado, né? Ah, eu vou ter que ter satisfação da minha vida agora, gente. Perceba o outro, ele chegou em casa e não me encontrou, né? E eu falei, desculpa, né? Eu fazia isso antes, sem pensar, sem dar satisfação, né? Então, agora, me desculpa. Mas não, qual é a reação? Você não tem nada a ver com a minha vida, você cuida muito da minha vida, você é um grosso. Imagina, eu tô aqui porque eu quero. O homem é controlador. Você quer controlar a minha vida. Você casou. Hello, né? Marido, você casou. Você precisa dar uma satisfação para sua esposa. Você precisa dar uma satisfação para o seu marido. Não tem o que fazer. Isso traz segurança, traz carinho, traz conforto, traz atenção. Quer que eu te leve alguma coisa?
Quer alguma coisa daqui, né? E aí eu fui aprendendo. Quando eu saí, tô indo no mercado. A gente vive no celular. Você não pode mandar uma mensagem, falar assim, tô indo no mercado? Bom dia, cheguei no trabalho? Não pode falar isso. Outra coisa, vocês não sabem a potência, maridos. Quando você manda uma mensagem no meio do dia. Tudo bem aí? Como você está? Lembrei de você. Né? A mulher quer atenção, a mulher quer carinho. Aliás, o homem também quer, mulheres, carinho e atenção. Será que você pega esse celular para mandar um coraçãozinho para o seu marido? Hã? Né? A gente só quer, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas a gente também não faz a força, não toma atitude. E se vocês estão gostando aí, compartilhem essa live depois, marquem algumas pessoas aqui, né? Enviem para o maridão, enviem para a esposa. Vou ver se eu consigo deixar salvo. Mas vocês sabem que aqui na página sempre tem conteúdo para o casal, para que vocês tenham um relacionamento maravilhoso. Oi, Janete, oi, Ivan, espero que vocês estejam bem. E vamos que vamos, né? Falando sobre relacionamentos. Então tá bom. Então a gente já sabe de algumas coisas aqui. Vamos falar. Eu anotei algumas coisas aqui. Ai, ai. Vamos falar basicamente disso. Minha esposa fala muito. Né? Esposa, você fala muito. Você pede. Marido, tira o lixo. Meu marido, de novo, você não tirou o lixo, você esqueceu. Né? Manda mensagem no celular, eu cansei de fazer isso com o Sandro. Caramba, já falei umas 500 vezes. Também tô com saudade, Ivan. Precisamos fazer nossas lives, hein? E a gente destempera. Né? Pede pro marido e ele não faz mais. Como seria mudar a sua atitude com o maridão? Em vez de você gritar com ele, caramba, esqueceu de tirar o lixo de novo, eu não sou sua empregada, você também mora aqui, né? Eu recebo isso de uma amiga. Ontem a gente fez aquelas tira-dúvidas lá, né? E ela, deixa que eu vou responder. Que raiva é essa, né? Que raiva é essa? Então, assim, isso não leva a um relacionamento saudável, maduro. Isso não leva. O que leva? Marido, a gente não já combinou que o lixo é muito pesado e você vai tirar? Mas eu acho que você deve ter esquecido, deve estar cansado, né? Tudo bem, eu tirei. Mas na próxima você tira, por favor, porque eu não posso com o cheiro, vai estragar minha unha. Você pode fazer isso para mim? Certeza que seu marido faz. Certeza que seu marido faz. Desde que você já tenha sentado e conversado, distribuído as tarefas. Ou nós mulheres achamos que esses maridos têm bola de cristal, né? E homens, assim como mulheres têm esse feeling, né? Mulheres têm mais, as mulheres são perceptíveis. As mulheres percebem mais, percebem os filhos, percebem o marido. As mulheres percebem, os homens nem tanto. Mas nós mulheres percebemos os nossos maridos. Você sabe quando ele não está legal. O marido não percebe tanto a mulher. Mas com o amadurecimento, com o crescimento, ele tem que começar a perceber mais. E nós, mulheres, principalmente nós, temos que abrir a boca e falar. Ah, Graça, você não acabou de falar aí que não é para ficar falando? Saiba falar. O que eu acabei de ler aqui? O único versículo. Respeito. Toda hora. O marido chega no trabalho, você já vai na porta com o cabo de vassoura na mão. Olha, aconteceu isso. Você sabe como foi o dia dele? Você sabe o que aconteceu?
Ah, Gra, mas eu trabalho também. Tudo bem, tudo bem. Não tô falando para você não trabalhar. Não é isso. Não é sobre isso. Entenda. Às vezes a gente dá um conselho, uma orientação, um outro ponto de vista, e a pessoa já vem com quem? Com 10 pedras na mão. É assim que vocês veem. É assim que vocês fazem. Adianta? Resolve o problema? Não escutar? Não entender? Ir com 10 pedras na mão? Mudar de assunto, né? Homens. Homens. Olha o que os homens costumam fazer. Olha, marido, eu já falei que essa parede aqui é azul. Você não está entendendo que essa parede é azul. Como ele vai responder? Ele vai falar assim, não, essa cortina aqui é preta. Ele não vai falar da parede, ele vai mudar de assunto. Ele vai escapar. Não, mas aquele outro dia lá, o que você fez. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da parede, só da parede. Entende? Isso é falta de maturidade. Isso também é ação e reação. Precisa fazer o quê? Maturidade. Sentar e conversar com respeito. Uma única questão. E resolver aquela questão. Sair pela tangente, mudar de assunto, dar as costas, não resolve o problema. Se você não quer falar sobre isso agora, você fala, querida, querido, agora eu não posso falar sobre isso. Eu estou cansado, vou tomar um banho. E no final de semana a gente conversa sobre isso? Pode ser? Você me lembra? Gra, eu tenho que marcar horário agora para falar com a minha esposa, com meu marido. É isso que eu escuto aqui no atendimento. Agora eu vou ter que marcar horário para falar com meu marido? Vai, hello. Bem-vindo ao mundo do respeito. Se você pensa para falar com a amiga, se você pensa para postar um vídeo aqui na internet, se você refaz o seu áudio várias vezes, as suas mensagens várias vezes, para mandar para um amigo, para a amiga, para o trabalho, o e-mail, falar com a pessoa, como é que eu vou falar para aquela pessoa mesmo? Ai meu Deus, como é que eu vou usar as palavras, né? O que eu vou falar para ela? O que eu vou falar para ele? Se você vai fazer isso com uma outra pessoa, por que não fazer isso com a sua esposa e com o seu marido? Como seria? Como seria? Mande, não esqueça de enviar, esse vídeo para várias pessoas. Né? Os relacionamentos estão destruídos. Cada 10 casamentos, 6 terminam em menos de um ano. 6. A proporção é muito alta. Né? A nossa preocupação é saber em como vamos separar, com quem os bens vão ficar. Mas a nossa preocupação não é sobre saber como restaurar esse casamento, como aprimorar esse casamento, como viver em paz, como criar os filhos. Isso a gente não faz. E a gente precisa amadurecer e crescer. O mundo não gira ao nosso redor. Todos os dias aqui, vocês sabem, sempre tem um assunto, algo para o nosso relacionamento, um texto bíblico, uma orientação. Todos vocês que estão aqui, sempre, 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 eu respondo um por um quando mandam as caixinhas de perguntas, né? Quando estão preocupados, quando é algo mais tenso, eu faço questão de responder vocês. Eu gostaria muito de agradecer a todos os comentários, os carinhos, os compartilhamentos, os depoimentos, sempre é muito gratificante. Aliás, me ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre relacionamentos, perguntem, mandem caixinhas, mandem as suas perguntas, porque assim talvez a sua dúvida possa também ser a dúvida de outra pessoa. Né? E às vezes a outra pessoa é tímida, não perguntou, né? E a gente aqui sabe.
o quanto eu gosto e o quanto ajuda outras pessoas. Perceba, perceba. Bom dia, Dê. Deus abençoe. Deus abençoe. Percebam aí como é bom essa orientação que a gente não busca. E todo dia eu coloco alguma coisa, algum vídeo, alguma postagem, alguma frase de como é importante a gente aprender a se relacionar. Cuidem das crianças, eu morro de dó das crianças. Aprendam a se relacionar com seus filhos. Aprendam a encostar nos seus filhos. Aprendam a pegar nos seus filhos. Aprendam a encostar, né? O toque traz pertencimento. Maridos, o toque traz pertencimento para sua esposa. Ah, Gra, mas eu já chego chegando, pegando, né? E ela não quer nada comigo. Fala sério. De novo, ó. Ui, vou botar aqui depois o versículo, tá? Respeito, respeito. Não é assim. Hoje tem? Fala sério, hein? Cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê a atenção? Cadê a delicadeza? Aliás, no meu livro tem uma orientação maravilhosa, maravilhosa, sobre como aí deixar esse relacionamento mais caliente. É um livro simples, fácil de ler. Comprem o livro, vocês vão adorar. Compartilhem com mais pessoas. Ah, depois quem está comprando aí me mandem o depoimento do livro também, né? Vou adorar saber como é que vocês estão. E eu tenho vários depoimentos já super legais, né? Super legais, casamentos sendo restaurados aí. Muitos casos de sucesso, graças a Deus, graças a Deus. Gra, meu marido não quer atendimento. Gra, minha esposa não quer atendimento. Venha só você. Venha só você. Ajuda? Ajuda muito. Ah, Gra, salva o casamento? Não tem como saber. Não tem como garantir, né? Porque muitas pessoas procuram ajuda quando está no limite. Mas eu garanto a vocês que muitas pessoas me procuraram no limite e conseguiram restaurar o casamento. Todas essas orientações que eu dou para vocês aqui tem no livro. As do livro são orientações da consulta. Leiam o livro. Só o livro resolve? Resolve muito. Resolve muito. Aprenda a conversar, a ter o relacionamento que você sonha. Maridos, aprendam o que vocês querem da sua esposa. Gra, eu quero só me divertir. Para isso, aprenda a se relacionar com a sua esposa. Aliás, vocês sabiam que os únicos, eu desconheço outros, se vocês conhecerem aí vocês me falam, os únicos animais que têm relação sexual olhando no olho somos nós? Até nesse momento, nos relacionamos. Não é só um ato sexual. Bonito isso, né? Só que hoje tem. Gente, por favor. Homens. Ah, Gra, eu vi o pastor Cláudio Duarte falando que tem que esquentar a esposa. O que você precisa mesmo é respeitar a sua esposa. O que você precisa mesmo é dar carinho para a sua esposa. O que você precisa mesmo é perguntar para a sua esposa: como eu posso te ajudar hoje? Como eu posso tornar a sua vida um pouco melhor hoje? Quer um bombom hoje? É isso que ela quer. Atenção, carinho, respeito. Vem cá, senta comigo aqui um pouquinho. Deita no meu colo um pouquinho. Será que é difícil para um homem fazer isso? É muito cansativo para você? É muito caro para você levar um bombom para sua esposa? Uma flor é muito caro? É muito sacrifício? Vai mexer muito com o seu ego? Grata, nervosa hoje. Caramba!
Não é possível, homens. Eu não tô falando para você comprar um ramalhete de flor toda semana para sua esposa. Não é isso. Não é isso. É mandar uma mensagem. Agora vamos lá. Mulheres queridas, amadas do meu Brasil. É muito difícil respeitar o seu marido, porque no fundo o que ele quer é respeito. A mulher quer carinho, quer atenção. O marido quer respeito. Validar. Gra, mas ele tá errado. Fale para ele que ele tá errado, com classe. Ou você é um burro mesmo. Já te falei isso umas 1000 vezes. Isso é respeito? Isso é carinho? Isso é atenção? O que você vai ter em troca falando assim com seu marido? O que você pensa? Gente, o que você pensa quando você faz isso? Agora, maridos, reclamões, vocês precisam de terapia. A sua esposa não pode escutar de você o tempo inteiro reclamações. Gra, eu não posso reclamar para minha esposa o tempo todo? Não, a sua esposa não é sua amiga. Esposas, o seu marido não é sua amiga. Ele não aguenta ver você falar o tempo todo. Aliás, nós mulheres falamos em torno de mais de 700 palavras do que os homens. Imagina, ele não aguenta. A gente pode sentar e conversar com o nosso marido? Deve, mas todos nós devemos ter amigos, amigas. Todos nós. Todos nós. Gra, eu não tenho amiga, procure terapia. Gra, eu tenho amiga, mas eu gostaria de procurar. Procure terapia. Né? A gente tem que fazer. Eu vou vender sardinha aqui? Vou vender a minha terapia sim, porque eu sei o quanto é bom. Gra, eu não posso pagar a terapia agora. O que eu faço? Fale com Deus. É melhor do que terapia. Aliás, é melhor do que qualquer outra coisa. Converse com Deus. Essa é a melhor terapia. Gra, mas eu não escuto a voz de Deus. De novo, abra a sua Bíblia. A voz de Deus aqui na Bíblia, se eu não me engano, algumas pessoas já escutei falando sobre isso, que é em torno de 10 horas. 10 horas? Acho que é isso mesmo. 10 horas. Se eu não estou enganado. 10 horas de fala. Acho que deve ser menos até. 10 horas deve dar aí 10 horas de fala de Jesus. Só a fala dele. Deve ser bem menos que isso. Só que a Bíblia é toda para instruir, toda para aprender, toda a Bíblia. Ah, Gra, eu não entendo a Bíblia. Ah, Gra, será que você não entende isso que eu acabei de ler aqui? Vamos abrir de novo. Efésios, lá no finalzinho da Bíblia. Efésios. Eu até boto aqui, ó, para vocês aqui, ó, uns post-its. Eu escrevi Efésios. Ó. Fica fácil de achar. Capítulo 6. Capítulo 5. É até bonito, a pureza da vida. Pureza de vida. Mas eu quero que vocês vão no versículo 21. Será que é difícil entender? Gra, eu não entendo. Olha o que está falando. Sejam obedientes uns aos outros. Esposos e maridos, sejam obedientes uns aos outros. Você não entendeu mesmo isso? Gra, eu entendi. Então, precisa colocar em prática. Hello. É isso. Gra, mas eu não sou um robô, eu não consigo fazer isso o tempo todo. Por isso que eu estou falando. Precisamos de amigos, precisamos de orientadores, precisamos de, inclusive, algumas igrejas têm pessoas disponíveis para receber você, para conversar com você. O padre faz isso, o pastor faz isso. Outras pessoas capacitadas fazem isso. A gente tem aqui na catedral da minha cidade aqui uma escuta-ativa, acho que é escuta-ativa, eu não vou saber o nome correto, né? Mas tem um local ali para pessoas estudadas, pessoas que estão ali disponíveis, elas têm reuniões, elas estão capacitadas para sentar e conversar com você, para tirar as suas dúvidas. Graça, faz atendimento online? Faço atendimento online. Percebam
a necessidade de procurar ajuda. Percebam. Gra, eu posso conversar com a minha amiga? Pode, deve e cuidado com a amiga. Maridos, podem conversar com os amigos? Podem e devem e cuidado com os amigos. Cuidado com o que os seus amigos te orientam. Tá? Cuidado. Precisamos de amigos. Porém, temos que tomar cuidado com os amigos. Por quê? Eles fazem isso por mal? Não, não é por mal. Eles escutam o que a gente fala. Às vezes você fala assim para o seu amigo: eu acho que a minha esposa está me traindo. E às vezes o amigo, por ser tão seu amigo, trai sua esposa também. Só de raiva. E aí vira aquela briga, né? Ele fez isso porque ele é mau? Não, o seu amigo não fez isso porque ele é mau. Às vezes ele fez isso porque ele estava agindo com raiva, né? E aí ele para de falar com a sua esposa, né? Começa a falar mal falar mal da sua esposa para você, né? Cuidado, cuidado. Não é porque ele é uma má pessoa. Talvez ele só não está capacitado para falar sobre isso com você. Tem pessoas mais velhas, mais experientes, que podem te orientar. Todos os mais velhos e os mais experientes são as melhores pessoas? Não. Não. Veja se tem coerência o que a pessoa fala. Veja se ela está falando por raiva, por inveja. Separa dele mesmo. Você é boba, arranja outro. Cuidado. Cuidado. Porque talvez ela esteja de olho no seu marido. Ele esteja de olho na sua esposa. Gra, então você está falando que eu tenho que ter amigo, mas tem que ter cuidado? Sim, 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 sim. Amizade é com o tempo. Aquele amigo que falar para você assim: cara, veja bem, será mesmo que ela está te traindo? A sua esposa tem... Olha quantos anos vocês estão juntos. O que será que está acontecendo para você pensar isso? Né? Por que chegou nesse ponto? Será que a culpa é só dela? O amigo é o que abre o olho. Tem uma música que fala assim: por que você me deixa tão solta? Né? Por que deixa a sua esposa tão solta? Grava, você falou que eu tenho que confiar. Tem que dar carinho. É isso que eu falei. Tem que dar atenção. Foi isso que eu falei. Será que dá atenção e carinho para sua esposa? Como foi seu dia? Tá tudo bem? Quer alguma coisa? Eu posso te ajudar? Complexo. Bem complexo. Porém simples. Simples de agradar. Simples de resolver. Mas precisa de Precisa... Você não fala que você ama? Você não casou porque amava? Até quando eu vou fazer isso, Gra? Até quando eu vou ter que levar bombom para minha esposa? Até quando eu vou ter que tratar o meu marido assim, pensar no que eu vou falar para meu marido, a hora que eu vou falar para meu marido? E a rinite está aqui. Até quando eu vou ter que pensar? Sempre, a vida inteira. Respeito. Hello? Respeito. Não casou? Eu, quando preciso de alguém para me ouvir, primeiro em prece. Ligo na CVV. Confio. O que é CVV? Confio mais do que em amigos. Eu não sou casada, solteira, mas sua live é incrível. Deus abençoe, Dê. Isso aí. Primeiro o joelhão no chão. Confia, né? E se quer ter um relacionamento, comece sendo, né? E quem está no relacionamento, quem está sem relacionamento, quem saiu de um relacionamento, olhe para você, né? Olhe para você, amadureça, perceba os outros relacionamentos como eram. Você quer relacionamentos assim? Tem muitas linhas que vão falar aí
Você pode achar um namorado em qualquer lugar, né? Porque nunca vai existir a pessoa perfeita, realmente. Nunca vai existir a pessoa perfeita. Mas a minha orientação é que a gente não deve procurar namorado em qualquer lugar. A gente deve pedir a Deus que nos mostre a pessoa correta. E também a gente deve... A pessoa não vai estar pronta, assim como eu não vou estar pronta. E a gente deve ir a lugares onde eu procuro a pessoa que eu desejo, né? Vou falar um lugar. Esses dias eu escutei isso, achei tão interessante. É só ir na academia de sábado cedo. Porque a pessoa não foi na balada à noite. Não é baladeiro, não é pegador, não é pegadora. Então, sábado cedo, ó, o pessoal da academia é legal. É que na academia a gente não conversa muito, não fala muito, né? Por isso que é importante sair de casa, se relacionar, conversar com outras pessoas, fazer amizade, participar de grupos, participar de equipes, né? Ajudar na igreja. Graca era um homem de Deus. Vai para a igreja. Participe. Não é só olhar para o lado, ele. Não, você não conhece. Né? Tem que conhecer a pessoa. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que entraram na live. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Deus abençoe o seu comentário, viu? Deus abençoe o comentário de todos aqui, o carinho, o bom dia, todos os depoimentos, né? Principalmente pelo livro agora, que vocês estão amando o livro. CVV é uma central de valorização à vida que dispõe de voluntários para ouvir sempre. Sou grata a Deus por sempre aparecer alguém para me ouvir. Creio que Deus me conhece e sabe o que o meu coração espera. Que legal, hein? Esse CVV tem um telefone, alguma coisa assim? Depois, se você puder colocar, eu vou deixar a live gravada aqui para outras pessoas, né? Porque, realmente, né? Setembro está aí, a gente vai falar do Setembro Amarelo. Muitas pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, sem ter com quem pedir orientação, sem ter amigos, né? Sem ter ajuda. Às vezes, meia-noite, a gente não acha uma igreja aberta, um padre, um pastor. É 188, né? Na CVV é 188, só ligar 188. E aí você também vai ter essa orientação, essa ajuda. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu vou procurar saber mais sobre isso também, porque as pessoas estão sedentas de alguém para orientar, para conversar, e necessitadas de alguém que escute, dê atenção, que não aponte que não aponte o dedo. Apontar o defeito, apontar o erro, a gente precisa apontar. O amigo tem que apontar o erro. E é 24 horas ainda a CVV. Muito legal, hein? Muito legal. E parece que à noite tudo piora, né? A gente se sente solitário, sozinho, e aí a gente faz as besteiras, né? Faz bobagem. No auge da nossa raiva, a gente faz muita besteira, muita bobagem. Então, força, ânimo, coragem, tenham fé, abram a Bíblia, leiam a Bíblia, procurem uma igreja. Qual denominação? A que vocês se sentirem melhor, a que vocês se sentirem mais acolhidos, né? Que traga mais calma e conforto para você. Normalmente, a denominação que a gente foi criada, a gente está mais acostumado, né? Então, procure. Não gostei dessa igreja, vai em outra, né? Não deixe... mas eu entro na Bíblia, está falando para entrar para o meu quarto. Ok. Lembra de novo, né? Nós somos seres relacionáveis, nós precisamos conversar, nós precisamos nos relacionar. Mas você está falando para tomar cuidado. Sim, toma cuidado. Você não é mais um bebê, você é um homem maduro, uma mulher madura. Precisa prestar atenção com quem você desabafa. Inclusive o padre, o pastor, né, o amigo, a mãe, o pai, até eles. Porque talvez até o seu pai e a sua mãe não saibam lhe dar uma orientação coerente. Tá? Ele vai puxar a sardinha para o seu lado. Força, ânimo, coragem. Compartilhem essa live com o maior número de pessoas. Compartilhem meus vídeos. Vocês me ajudam a restaurar muitos casamentos quando eu consigo levar uma live de informação dessa para tantas pessoas. Movimentos simples, práticos,
que podem e restauram os casamentos. Beijos, tenham um dia abençoado. Deus abençoe a vida de vocês e ó, leia a Bíblia e faça a oração. Tem até musiquinha hoje, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Beijo, gente. Deus abençoe.